A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada O Filho Mimado. Desde que meu amante teve que ir a Veneza para trabalhar, sempre me senti sozinho. No segundo ano da faculdade, senti que não tinha idade suficiente para me casar com uma esposa 4 anos mais velha que eu. Embora esse amor tenha começado quando eu estava no ensino médio, 2 anos atrás. Fui para este país com os pés molhados para ir à escola. Naquela época, meu amante era um estudante do último ano. O primeiro quarto que aluguei pertencia à família de Daniela, uma tia na casa dos 40 anos. Mas sua beleza ainda era muito salgada. Talvez seja por isso que, durante meu primeiro ano de faculdade, eu estava tão obcecado que fiz algo errado com meu amante. Este ano, decidi me mudar. Esta acomodação atual é o novo albergue para o qual acabei de me mudar. Talvez o céu me ame. Então, quando me mudei para cá, tive a oportunidade de ser tutora de uma garota que está na 10ª série este ano. A menina não é outra senão a filha deste estalajadeiro. A anfitriã se chama Ana. E o nome da garota é Daniela. Depois de ficar por um tempo, senti que essa garota era bastante individual e um tanto teimosa. Era muito tarde hoje e de repente acordei. Pela primeira vez no meu sonho. Me senti tão assustado. Não me lembro do que sonhei. Mas o suor era terrível. Ecoando na sala, a música de Justin, Startled in the Night, soou, assustado no meio da noite. Baseado em um sonho calmo. Eu vi você andando comigo como nos velhos tempos. Assustado no meio da noite. Quando o luar ainda não havia desaparecido, de repente percebi que estava chovendo há muito tempo. Sem você ao meu lado. Mas porque em meu coração eu não podia esquecer. Eu não queria acreditar. Assustado no meio da noite. Incapaz de acordar em um sonho por causa da tristeza. Porque sinto muito a sua falta. Cada palavra da letra da música combina muito com o meu humor neste momento. Eu não sei quem está tocando música agora. Certamente a sala ao lado também se assustou? Assustado. Então achei difícil dormir e entediado. Deve estar em uma sala estranha. Por isso é difícil tirar uma soneca. Ao lado dele, vendo como seu amigo dormia tão bem. O som do ronco ainda ecoava no espaço. O som dos torcedores voando em relevo não conseguiu soprar o calor de Milão em março. Rolando para frente e para trás. Imaginando a noite toda, até que 1 hora depois. Quando olhei para o relógio na parede e vi 3:10 da manhã horas. Esse também foi o último olhar que me fez dormir. O alarme contínuo do telefone tocando não me acordou, porque fiquei acordado até tarde na noite passada para acordar de manhã. Eugênio ainda dormia, e quando ouviu a campainha tocar, bateu-me nas costas. Acorda. Vai para a escola. Me ligue tão cedo. Sua mãe marcou um cronômetro e me pergunte. Vamos lá, estou com tanto sono, não vou mais à escola. Então vá dormir. Os 2 meninos não disseram uma palavra e dormiram profundamente até o meio-dia. Admitindo que dormir e grelhar é real. Quero queimar o quarto inteiro. Às 10 horas, o Eugênio levantou-se primeiro, escovou os dentes, lavou a cara e depois não me chamou. Eu o repreendi. Chorar tão cedo? Ele era tão assustador que não conseguia dormir. De mãos dadas com esse cara. Seu rosto ainda estava sonolento. Estúpido e frio. Entrando no banheiro, o demônio riu duramente, sem saber do que rir. Sem entender mais. Hoje é um dia especial na minha vida. Hoje à noite, vou ser professora da pequena Daniela. Não sei se ela sabe ou não. Mas ela está sempre animada e nervosa no começo. Esperando. É hora. Tome um banho. Vista-se bem. Penteie o cabelo corretamente. Eugênio voltou a rir-se. A mãe dele. Eu não sei rir. Vejo que a situação não é boa. Minha querida, tenha cuidado. Quando eu tiver um salário, vou levá-lo para tomar uma bebida. Levantar os olhos e observá-lo. E eu não gosto de falar com crianças. Que tipo de filha não é boa na escola? Brincando. Se fosse meu irmão, eu teria lutado o tempo todo. Estudei por cerca de 1 hora e, às 7 horas. Já eram 8 horas. Xiao se virou e perguntou: Você pode fazer uma pausa?
Ainda não. Meia hora. O que você faz na hora? A primeira refeição a se familiarizar. Tal estudo é suficiente. Não, não. Seu rostinho fez beicinho e ele se encolheu muito. Aprender para isso é como tortura. Aprenda onde está a mente. Como absorvê-la, vendo onde ele estava sonhando. Bati o copo em sua cabeça. Ui, pai, o que diabos você está fazendo? Para onde a mente deve ir quando você está estudando? É ultrajante. A casa dos meus pais nem se atreve a fazer mais isso comigo. Ignore-me. Eu tenho minha própria maneira de ensinar. Se você não quer isso, estude corretamente. O pequeno deve ter ficado muito zangado. Cerrou os dentes e esmagou o papel. Peguei uma régua e bati suavemente em sua mão. Não o torture. Se estiver delicioso, me bata. Estou bem. Estou irritada. Não vou mais estudar. Faltam 15 minutos. Baby, experimente. Ele gritou e eu parecia estar rindo. Ele deve ter me odiado. Finalmente, o primeiro dia acabou, e não foi tão ruim. A criança também está muito feliz. Ai, 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 como se tivesse acabado de escapar de um acidente. Empreste-me alguns livros. Eu vou voltar e lê-los novamente. Qualquer livro que você queira levar. Apenas pegue, mas estude o assunto que vou deixar para trás. Não precisa. Você pode sentar com seus amigos novamente. Você pode levar qualquer livro. Amarre as mãos deste pequenino. Assim que terminou de tirar os livros, a voz do menino soou. Por que demorou tanto? Professor, apresse-se e deixe-me ainda fechar a porta para me trocar. O que me afugenta é melhor do que perseguir o mal. Vamos. Vá para casa cedo e deixe-o ser livre. Antes de sair, não se esqueça de compor. Eu te ensino hoje. Vou te perguntar de novo no dia seguinte. Se você não sabe como fazer, não me culpe. Xiao respondeu ordenadamente. Eu sei. É muito miserável. Continue falando. É bom saber. Sair e se divertir. Fechando a porta, voltou para o seu quarto. Abriu a porta e não viu Eugênio em casa. Devo ter saído com ele novamente. Mãe, está muito quente. Indo ensinar meninas. Elas devem ser educadas. Vestir jeans e camisetas. Mas se os alunos forem meninos, eles podem usar calças largas para ensinar. Que tipo de céu é tão quente? Às vezes, online X vejo ciganos xingando uns aos outros sobre o calor. Está tão quente. Quero pular a ponte. Eu gostaria de poder ir a Bolonha neste momento. Algo assim. Liguei o computador. Entrei na internet. Sentei e joguei por um tempo. Quando houve uma batida na porta, a inércia da boca chiou. Entre. A outra pessoa apenas entrou. Olhou para ele e depois olhou para baixo novamente. Apenas para soltar um barulho alto. 3 pernas e 4 pernas. Agarrou as calças e voou para o banheiro. Depois disso, ele não se atreveu a sair, de pé nele. Não sei o que dizer quando saio em um momento. Mas naturalmente eu vou ao banheiro neste momento. Oh meu Deus! Estou realmente irritado. Ela não se atreveu a falar com a senhoria que estava esperando. Eu estava preocupado. Vim pela primeira vez e não sabia o que queria dizer. Depois de vestir as calças, ele ainda era tímido e ficou incomodando para sempre. Depois de um tempo, ele se atreveu a abrir a porta. Senhorita, há algo de errado com você vindo aqui? Sinto muito. Estou tão quente. Não há nada pelo que se desculpar. Bem, você entra e se senta. A sala também era apertada. Não havia cadeiras. Os 2 netos sentaram-se no chão, olhando para ela sentada no chão. Mas ela podia ver seu corpo gordo. Nojento. Quem é gordo? Que não é flexível, mas vende com certeza vai ganhar muito dinheiro. Você viu Daniela estudando? Sim, ok, mas sou um pouco brincalhão. Então tenho um pouco de preguiça de estudar. E se ela estuda muito, ela deve estar estudando bem. Bem, tudo depende dela, mas ela está ocupada com os negócios. Então ela não se importa muito com seus estudos. O que você está negociando? Sim, ela vende mantimentos na rua principal em frente à sua casa. Ah, eu sei, deve ser muito ruim sentar em um lugar chato para conseguir um corpo como este. E você, o que está fazendo?
Ela e os tios trabalham no escritório. Assistentes do diretor. O trabalho também é leve. Mas também costumo fazer viagens de negócios com o diretor. Cansado. Então você deve ser muito bom em estudar? Tudo bem, mas alguém que conheço me apresentou à empresa. E então trabalhei por muitos anos e tenho experiência. Então posso me levantar. Isso é bom antes, não é? Bem, você confia nele completamente. Cuida dele adequadamente. Ela não calculava dinheiro com os filhos. Sim, vou tentar. A casa também tem condições. Eu ensino direito. Meus filhos estudam bem e não têm uma boa quantia de dinheiro para adotar. Pessoas ricas, que acompanhariam os alunos a cada centavo e fariam qualquer coisa. Vamos. Você vem aqui. Faça o que fizer. Sim. Olá. A pessoa que acabou de sair. A pessoa que cuidou fechou a porta, atraindo a alma. Às 10h30, Eugênio tinha acabado de chegar em casa de uma peça de teatro. E assim que abriu a porta, viu-me ali sentado, sem ter tempo para trocar de roupa. Ele sentou-se perto dele e perguntou: por que você vê aquela garotinha? Normal. O que é normal? É normal, respondi casualmente. E, você me diz claramente. Bem, não é estúpido. Você também pode aprender. O temperamento é teimoso, mas ainda pode ser contado. Há algo que eu ainda quero tocar. E então eu continuo a ensinar. Mas você pergunta: você é tão deselegante. Então, para receber o salário do primeiro mês, você quer ir beber? Essas vigas são quentes e boas. Meus irmãos e irmãs podem beber por muito tempo. Os dois caras riram alegremente. O Eugênio também acredita em mim agora. Também espera que o que eu digo seja verdade. Ele olhou e viu que eu estava feliz hoje. O novo ministério está um pouco curioso? Sobre o que você está curioso? Sua cabeça. Vamos levar o irmão dela para sair. Tipo, você tem filhos. Faça um amanhã para mim. Vamos. Seu temperamento. Farei meu amigo para você amanhã e então ele voltará e me amaldiçoará novamente. Oh, esse cara. O que você está xingando? Você é tão gentil. Vá com o seu rosto. Eles provavelmente não gostam. Oh, é isso. É isso. Ou então, você está lá para a garota cobiçar. Cobiça seus olhos. A garota não tem um menino. Eu também tenho um filho. Mas é todo o caminho até Veneza. Demorou muito para ele voltar e se encontrar. Mas o carinho não era mais abundante. Mas ele não se atreveu a correr riscos. Sempre porque os dois se amavam demais. Querendo preservar a pureza um do outro até se casarem. Pensando em você, sinto que me odeio de novo. Seu irmão me ama assim. Mas não posso deixar de tratá-lo tão mal. Me desculpe, eu não quero isso. É assim mesmo, irmã. Esta manhã, levantei-me cedo para ir à escola. Determinado a ir à escola porque ontem já estava de folga. Quando cheguei à aula, vi que seus rostos eram tão estúpidos. Calafrios. Mas os 3 períodos desta manhã também são lições políticas. Sentados e observando, mais da metade da turma sentou-se e dormiu. E a outra metade cobriu a boca com as mãos continuamente. Ela era velha, então as crianças não estavam interessadas e entediadas. De repente, ela bateu na mesa. Toda a turma acordou, olhando para a mesa do professor. O que vocês estão fazendo para dormir tanto? Vocês estão com tanto sono? A classe baixa começou a correr. Alguns dos professores estavam com muito sono, espancados por seus amigos e corriam sem saber o que era a lua, as nuvens e o vento. Então perguntaram: você quer continuar estudando agora ou quer fazer uma pausa e ir para casa estudar sozinho? Tremendo triunfantemente, houve algumas vozes: vá para casa. Senhorita, mas era um pouco pequeno. Ela não ouviu, o resto está em silêncio. Ela parecia pobre. Quem diz para fazer essa profissão? Mas os horários escolares também é realmente inensinável. De manhã cedo para aulas ideológicas. Não importa se são 9 horas ou 3 horas. É mais confortável nesse horário. Dizendo isso, ela também continuou a dar palestras. 1 cara, 2 caras, 3 caras, depois 10 caras e assim por diante. Multiplicando. 15 minutos depois,
Olhei para a classe e todos voltaram a dormir. Bocejei quando vi isso. Depois desabei na mesa e tirei uma soneca. O que é mais feliz do que adormecer na escola? Esta matéria, chamada nominal. Então eles só vão para a escola na íntegra. Mas não há chamada nominal. Não deve haver 20 pessoas nesta classe indo para a escola. Tenho certeza que é. Finalmente o período acabou, antes que ele tivesse tempo de se alegrar por poder descansar. O líder da classe demoníaca correu, segurou o microfone e disse em voz alta: Amigos ordeiros, ouçam meu anúncio. Aquele pequeno anúncio levou quase 15 minutos. Que era para pagar o fundo, pagar o sindicato, depois se preparar para o congresso, depois o anúncio da escola. Oh, todo tipo de coisa. Sinto-me cansado quando ouço isso. Demorou quase 10 horas para terminar. Peguei no telemóvel. Havia uma mensagem do Eugênio. E ele pediu-me para voltar e comprar-lhe uma lancheira. O cara, saindo para comer, também é preguiçoso. Vamos, compre. Vocês dois comem juntos para fazê-lo feliz. Às 12 horas, Eugênio foi para a escola e estava sozinho em casa, deitado durante a pausa para o almoço. Eu tinha acabado de tirar uma soneca quando o telefone tocou. A Itália. Quem não sabe, tem um destino terrível. Alô, Maro. Sim, o que há de errado? Irmã, embora eu não olhasse para o telefone, ainda conseguia reconhecer a voz de Letícia, a irmã mais velha do filho do meu amigo. Letícia e eu tínhamos um relacionamento ilícito um com o outro. Até porque eu ia lá para brincar. Foi ela quem tomou a iniciativa de me guiar para a diversão. Sua voz parecia em pânico. Há algo errado. Maro, qual é o problema com você parecendo tão urgente? Me diga. Larissa, 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 o que há de errado com você? Ei, corra para cá de novo. Apresse-se. Ok, espere por mim. Não sei qual é o problema que a irmã Letícia parece estar com tanta pressa. E tem a ver com a irmã Juan. Nervoso, assustado, sem saber o que está acontecendo. Não há tempo. Ele pegou suas roupas apressadamente e o carro voou para a casa. Tocando a campainha, ele perguntou: O que há de errado? Irmã Letícia saiu correndo e abriu a porta. Está chegando. Entre. O que há de errado? Irmã, traga o carro aqui e fale. Está quente, suando muito por causa do sol. Montei o carro, entrei em casa, desci na cadeira, senti cada brisa fresca saindo do ventilador na parede. Também era um pouco suportável. Irmã Letícia entrou e me serviu um copo de água gelada. Respirei fundo e tomei um gole da xícara inteira. O que há de errado? Irmã, onde está a irmã Roa? Atraia-o para Bolonha para se apresentar. Oh, o que há de errado com você? Ela sorriu amargamente. Não há ninguém em casa. Estou brincando com você. Deixe-me vir aqui para brincar com você. Oh meu Deus. Eu pensei em algo sério. Isso me fez querer tanto correr. Você está brincando. É realmente mal. Se você ligar para a irmã Roa. Como pode falar? Não sei por que motivo ligar para você. Tenho medo de você. Ah, e não há ninguém em casa. Irmã, bem, tudo se foi. Então o que você me pediu para fazer aqui? Então sente-se e converse comigo por diversão. É muito triste ficar sozinho em casa. Eu falei sobre isso. É isso. Vamos para casa. Levantei-me e estava prestes a sair. Ela também entendeu o que queria dizer. Então não a impediu e acrescentou: Sim. Vou abrir o portão. Bem, é inteligente hoje. Eu sei que vou ficar juntos de qualquer maneira. Então não quero mais me agarrar a isso. Depois de caminhar um pouco, de repente me virei, está muito ensolarado agora. Vamos descansar um pouco aqui e depois ir para casa. Volte. É um desperdício de trabalho. É muito chato se alguém voltar. Nojento. Chame as pessoas aqui para jogar. Mas também para exibir. Quando vejo alguém voltando, não me importo. Ninguém é tão descuidado. Espere. Quem quer que veja, sente-se aqui. Ela também se sentou no assento oposto. Eu me aproximei, deitado em seu cobertor. O cheiro no corpo de uma mulher. Como ela poderia estar tão animada? Sinto muito a sua falta. Nós nos beijamos apaixonadamente novamente.
Tomei a iniciativa de me livrar dos pequenos emaranhados e agi na sala e descansei. Depois a segunda metade na cama. E assim por diante, um após o outro, como de costume, sempre que tive a chance. Eu realmente gosto, não é? Seu rosto envergonhado estava sem palavras. Corado, deitado na cama e conversando um pouco. Também me despedi dela e saí. Juntando-se, os dois apenas se deixam divertir. Não qualquer amor. À tarde, já estava frio, no caminho por um grande terreno baldio. Vi muitas pessoas empinando pipas. Cada pipa colorida voou para o céu. Sem pressa, parei para vereador. Depois de muito tempo, de repente senti reviver as memórias da minha infância. Naquela época, as crianças que moravam perto da casa também costumavam comprar pipas para soltar. Em alguns casos, a corda quebrou, fazendo com que a pipa voasse para longe. Um deles se enganchou em um galho de árvore. Puxou a corda para sempre. Então a pipa tremulou e depois chorou novamente para que seus pais comprassem outra coisa. Nesta cidade, é um pouco difícil conseguir um pedaço de terra vazio, mas por se tratar de uma área de planejamento, ainda há muita terra livre para jogar. Havia também algumas crianças e adultos empinando pipas. Em seguida, cada par de rapazes e moças sentou-se um contra o outro, olhando para suas pipas voando no céu. Eles também esperam que seu amor voe alto para sempre e voe até aquela pipa. À tarde, olhando para aquela cena, me senti aliviado e sereno. Às vezes, você precisa de um espaço assim para ser confortável. Para ser refletido, a vida criou Milão, uma terra movimentada e turbulenta, fazendo as pessoas se apressarem e correrem contra o tempo. Às vezes, eles não têm um canto tranquilo para si mesmos. Tio, deixe-me empinar pipa. Um menino da quinta série, em seu uniforme escolar com seu nome e classe impressos, de repente interrompeu meus pensamentos. Eu sorri. O menino parecia muito fofo. Você está indo sozinho? Sim, estou esperando minha mãe. Um pouco mais tarde, minha mãe veio me levar para casa. Deixe-me empinar pipa. Tudo bem, instruí o menino a segurar a pipa e depois corri por uma curta distância para que a pipa decolasse. Então eu mostrei a ele como soltar a corda para a pipa voar. Um por um, os meninos reviraram os olhos, olhando para a pipa voando alto. Entreguei-lhe a bobina. Eu gosto muito. Aquela pipa voadora mais alta. Sim, a pipa voa mais alto e mais longe. Ele ria o tempo todo. De repente, vi como o rosto do novo garoto era fofo. Agora que penso nisso, eu era muito fofo quando era criança. Todos que conheceram pediram um abraço. Depois os abraçaram nas bochechas. Sempre ouvi a história da minha mãe e me senti muito orgulhosa. Os dois tios sentaram-se juntos, observando a pipa voar no ar. Recostei-me, deitei-me na grama e senti a fragrância do prado local. O menino imitou, deitou-se, segurou a corda com força e não sabia como voar para longe. Sim, o menino parece feliz. Eu também estou feliz. De repente, anseio pela sensação de ser pai de uma criança como esse menino. Naquela época, pai e filho, à tarde, saíram para passear, empinar pipa e pescar juntos. Então, à noite, mostrando lições aos meus filhos e depois suas perguntas estúpidas. Às vezes eu rio por causa desses pensamentos inocentes. Imaginei a perspectiva de uma casa, uma esposa bonita e segura e 2 filhos. Um menino e uma menina. Isso é felicidade suficiente. Você virá aqui amanhã? Não, minha casa é muito longe. Estou apenas passando por aqui para jogar. Tr. Eu gosto muito de empinar pipas com você. Então você me ensinou. Então você sabe como empinar pipa sozinho? Eu também não sei. Então vou pedir ao meu pai para empinar pipa comigo. O menino ficou em silêncio por um tempo e depois disse baixinho: meu pai nunca me expulsou. Meu pai foi trabalhar até tarde da noite e, quando foi para a cama, voltou. Talvez seja todo o cheiro de álcool quando você voltar. Ouvindo a história do menino, senti muita pena dele. A infância precisa ser protegida pelos pais. Levada pelos pais a sair. Saber disso e daquilo. Com os amigos.
A infância é o momento em que você mais precisa saber. No entanto, seus pais são tão cruéis. Não é diferente de mimar crianças. Os pais dão à luz os filhos. Não se preocupem em cuidar deles adequadamente. O que eles fazem? Eu gentilmente enxuguei o suor de sua testa. Meu pai deve estar ocupado com o trabalho. Sou um jovem, mas amo muito as crianças. Gosto de me divertir e conversar com as crianças. Algumas pessoas dizem que não há problema em ser fraco. Mas eu amo muito as crianças. Talvez seja também por esse motivo que meu amante gosta de mim. Ela é uma estudante universitária, estudando educação infantil, olhando para o céu, observando a pipa por um tempo. De repente o telefone tocou. Estranho. Havia um sino estranho tocando. Não meu, mas o som estava muito próximo. O menino riu. É meu. Minha mãe deve ter ligado. E então ele pegou o telefone e ouviu como um adulto. Espere por mim. Estou empinando pipa perto da escola. Ele desligou depois de falar. Então ele se virou para mim. Tio, pegue a pipa e me use. Peguei a mão do menino, mostrando-lhe como retrair a pipa lentamente. A pipa baixou gradualmente. Depois se acomodou na palma da mão do menino. Ele ficou feliz em aceitá-lo. O menino está muito feliz hoje. Onde sua mãe está esperando que eu o leve até lá? Em frente ao portão da minha escola. Deste lugar até o portão da escola. Não é muito longe. Dirigi direto para o local. Vi vários pais esperando. O menino desceu e correu de volta. Do lado da mãe, ele apresentou com entusiasmo. Esse tio me ensinou a empinar pipa. Mãe, meus pais tiraram as máscaras. Eram tão bonitos. Seus rostos eram regulares. Tinham uma boa figura. Estavam sentados no carro de Abby. Estavam incríveis. Ela acenou com a cabeça levemente. Obrigada por brincar com o garotinho. Não é nada. Irmã, eu também estou livre. Ela sorriu e se virou para o menino. Olá, filho. O menino cumprimentou educadamente. Olá. Estou de volta. Quando você estiver livre, vou ensiná-lo a empinar pipa com você. Olá. Não me atrevo a prometer a ele. Porque sei que as crianças acreditam em adultos. Se prometermos, mas não o fizermos, será triste. E muito zangado, às vezes pensando que todos os adultos estão mentindo e ninguém é confiável. Ela sorriu suavemente, me cumprimentou uma última vez e depois foi embora. Olhei para a figura da mãe e da filha desaparecendo gradualmente e murmurei para mim mesmo: sua mãe é tão bonita. Está chovendo em Milão. Está chovendo forte. Foi apenas através de uma única chuva que me senti muito confortável. Depois de conversar com o menino, ele naturalmente se sentiu sereno e amou a vida. Isso mesmo. Quem não quer ser criança para sempre? Ser despreocupado, inocente, não se envolver em nada. Ser mimado nos braços dos pais, de todos. Às 17 horas, as ruas estavam congestionadas de tráfego. Ao vê-lo como os outros, ele deve ter ficado frustrado e irritado. E então praguejou silenciosamente: o que diabos você está fazendo que tantas pessoas não sabem? Mas hoje é diferente. Estou completamente feliz. Basta andar devagar, olhar as ruas e os veículos em paz. Prejudicar o rosto. Você tem que lavar a água até 10 vezes e ainda está úmida com a fumaça e poeira do veículo. Eu não fui ensinar hoje. Então não havia problema em me atrasar para o jantar. Esperei que o Eugênio voltasse. E depois fomos comer juntos. Eu tenho que estudar hoje. Estou brincando e esquecendo de estudar há muito tempo. Foi por causa dessa ação que Eugênio se surpreendeu. Estudar? Cuidado com a chuva forte. Faça chover sua cabeça. Sou muito diligente em estudar. Talvez a tempestade venha. Estrondo. Não consigo correr a tempo. Maro. Ele sorriu arrogantemente. Se você imprimir para eu estudar, não faça barulho e me irrite. Vendo que eu parecia determinado a estudar, ele também não me cutucou. Mas, é verdade que não há problema em jogar. É cansativo estudar. Números e exercícios matemáticos confundem tudo. Mas ele já havia aprendido. Não podia fazer uma pausa. Riu para o nariz apodrecer. Eu era diligente em meu trabalho e, às vezes, não sabia o que estava fazendo.
Então foi um dia cansativo, mas também divertido. No segundo dia de aula, o clima também era indescritivelmente feliz. O que você sabe? A criança também é bonita. Com cabelo coque alto, vestida muito bem com moda. Deve ser uma criança gentil e fofa. Às vezes ele já se exibiu em seu X desta vez. Vamos. Você faz isso primeiro. Eu vou te ensinar. Você sabe como fazer isso? Eu sei. Faça isso. Mas ainda é estúpido. Isso é bom. Então pegue o papel e faça o teste por 15 minutos. O quê? Fazer o teste? Você está louco? Ele olhou para mim com os olhos arregalados, como se quisesse comê-lo vivo. Você está disposto a fazer isso? Caso contrário, não vou mais ensinar. Eu tenho meu próprio caminho. Fazendo isso, murmurando algo pequeno em frustração. Então ele ficou em silêncio. Pegou um pedaço de papel e fez um papel. Eu li a pergunta para ele. O principal é que quero verificar se ele revisa o artigo anterior. O pequeno terminou de escrever o papel. Depois mordeu a caneta e pensou, com a intenção de virar o caderno da última vez para dar uma olhada. Eu acertei o pop em sua mão. Dor óbvia. Faça isso. Diga que você sabe como fazer. Então você tem que dar uma olhada. Porque é difícil acompanhar. Faça isso. Faltam 7 minutos. O pequeno também fez um pouco. Quase o resultado. Este artigo é semelhante à revisão anterior. Apenas os dados são alterados. Mas a criança não terminou. Quando o tempo acabou, nada mais foi registrado. Ei, pontilhar. Olhei para o pequeno cartão por um tempo. Depois não o numerei em voz alta. Xiao estava com raiva. Seu rosto estava corado. Qual é o sentido de fazer isso? Se você não conseguir um resultado, você não ganha pontos. Tantos pontos quanto você ganha. É muito difícil. Como você pode obter o resultado? Eu te disse, você tem que rever a lição depois de estudar. Se você não ouvir, é um pouco suportável. Eu trouxe essa música para sua mãe. Um conjunto terrível? Estou estudando. O que dou para minha mãe? Como sou seu professor, tenho o direito de relatar a situação de aprendizagem de seu aluno a seus pais. A criança ficou em silêncio, provavelmente com muita raiva em seu coração. E estou animado, porque posso curá-lo de qualquer maneira. É impossível deixá-lo subir na cabeça e no pescoço. Deve ser rigoroso para ter medo. Estude. Se eu vir você estudando bem hoje, vou devolver o teste para você. Ele não ficou feliz quando ouviu a notícia, porque não tinha medo dessas coisas. Mas quando eu derrube a lição e ameace dar para sua mãe, hoje ele estudou corretamente, não travesso e destrutivo. É por isso que o tempo de aprendizado passa mais rápido. A aula terminou cedo. Professores e alunos se separaram alegremente após 1h30 de luta. À noite, sozinho no telhado, lembrei-me da proprietária novamente. Pegou o telefone dele e mandou uma mensagem para ela. O que você está fazendo? Eu sinto muito a sua falta. Faz muito tempo que não vejo a resposta dela. Sentado tristemente, cantei ociosamente novamente. Depois liguei para minha amada novamente, perguntando sobre a situação de aprendizado. Ouvindo a voz clara, naturalmente senti que sentia muito a sua falta. Recentemente, não nos vemos há um mês. Por que você se lembra tanto? Ele continuava cantando sobre todos os tipos de coisas no mundo. E eu só conseguia sentar e ouvir. Ocasionalmente, adicione algumas frases. Bem, eu sei, qual é o problema? Para mim, apenas ouvir essa voz é o suficiente. Muitas vezes, quando nós dois saímos, a criança inteira diz, tanto que às vezes fica com raiva de mim. É muito triste sair com você? Por que você está tão calado? Houve o som de passos nas escadas do terraço. E eu não me preocupei em voltar atrás. Uma voz azeda soou atrás dele. É muito livre. Venha aqui e sente-se. As crianças são estudantes. Não mais ninguém. Coma comigo. Ei, fale comigo assim? Xiao sorriu. É hora da escola. Professor. Isso mesmo. Sou apenas 4 anos mais velho que ele. Além disso, estando na pousada, ele é o dono e pode gritar o que quiser, desde que não seja excessivo.
Por que você veio aqui sem estudar? Eu também. Diga às pessoas. Criança. Ei, essa é a verdade. Vou fazer uma pausa amanhã. Então vou fazer uma pausa hoje. Ok? Você pode fazer uma pausa na escola amanhã? Então, amanhã à tarde, me leve a este lugar. Está tudo bem? Pela primeira vez, a criança me confessou. Foi assustador. Chamar isso é obter consentimento. Onde você está indo? Você não pode ir sozinho? Amanhã há uma festa de aniversário para minha amiga. Eu uso um vestido, então provavelmente não posso dirigir. Por favor, me ajude. Se alguma coisa, eu retribuirei o favor. Não é por isso que não posso pedir que você me leve? Não, ele convidou alguns deles, mas esses caras não compartilham o mesmo caminho. Bem, são 8 horas hoje à noite. Oh meu Deus, ele agiu como se minha mãe não fosse igual. Não esperou que eu concordasse. Já está decidido. É terrível. Vamos. Apenas leve-o à consulta. Você não perderá calorias. Talvez você conheça uma criança linda e adorável. Pensando assim, sorri para mim mesmo. Eu estava sentado jogando um jogo. E a pequena professora correu e gritou: Oh meu Deus! Você ainda está sentado aqui agora? Apresse-se. Vá se vestir. Leve-me. Apresse-se. Ele continuou a tiorear e a puxar minha mão para fora do seu assento, fazendo o Eugênio revirar os olhos, sem perceber o que diabos estávamos a fazer. Vamos, vista a camisa temporariamente e depois vá com ela. Mas eu entendo muito bem. Saindo do carro, correndo para a frente do portão da escola. A criança desceu. Hoje ela estava vestindo uma camiseta branca, uma saia de lã que abraçava seu corpo e estava muito bonita. Eu olho para ele o tempo todo. Mas ainda gosto. Esse garoto sabe se vestir mal. Naturalmente, ele gosta de fazer um mototáxi para ele para sempre. Bem, o que você está olhando? Apresse-se. Não é tarde demais. Bem, mostre-me o caminho. Os dois voaram pela rua. O pequeno sentou-se de lado, abraçando sua cintura com força. O que me deixou orgulhoso também. Porque andando ao lado dele estava uma criança muito bonita. Há também alguns pais ansiosos que ficam olhando para seus filhos. Havia aquele velho, que era velho, mas ainda estava com fome. Porque a criança desmoronou o buraco. Felizmente o pequeno buraco, não sua morte. 2 filhos. Rindo, estou velho e ainda sou uma cabra. Finalmente, cheguei ao local da consulta, que era uma loja de chá com leite da lava. Xiao saiu do carro, me entregou o capacete, pegou o telefone e pediu meu número. E então disse, quando eu estiver prestes a voltar. Vou ligar. Vou correr para buscá-lo. Bem, lembre-se de voltar para casa cedo e me deixar ir para a cama cedo. Se você não acabar, cuidado comigo. Paizou. Shoa, você ainda está me ameaçando? O menino correu rápida e inocentemente. Por engano. Sentei-me sozinho e voltei para casa, sem fazer nada. Então dei uma volta pela cidade. Então, como inércia, ele entrou na Ponte da Luz das Estrelas novamente. Aqui, meu grupo de amigos também costuma vir. Às vezes eu ia tirar fotos. Às vezes eu ia fazer um piquenique. Às vezes eu ia beber. Eu ia com os alunos. Ano comum do ensino médio. A ponte também é linda. A abertura de eletricidade e água é ainda mais bonita. Do outro lado da ponte está o parque. Abaixo da ponte está o Lago Crescent. O lago é lindo. A ponte é linda. A decoração é linda. Em geral, tudo aqui é lindo. E eu também sou linda. Talvez meninos e meninas gostem de vir aqui por um motivo. Em primeiro lugar, a paisagem é linda. As meninas tirando selfies não são lembradas. Em segundo lugar, há um parque grande e legal. Os casais continuam uivando um para o outro. Dê uma volta por aqui. Hoje é fim de semana. Então é inverno. Todos os jovens não. As garotinhas com rostos sensuais olharam nos olhos. Vá para sempre também. Entediado. Não sabe o que fazer. Encontre um lugar limpo. Coloque as costas no gramado. Deite-se para dormir. O reconhecimento é realmente agradável. Confortável.
Todas as tristezas desaparecem. Este lado também não é muito barulhento e agradável. O sono também não vem rapidamente. Porque não sou uma pessoa fácil de dormir em qualquer lugar. O tempo todo. Mas eu também estava com muito sono. O sono se arrastou por um momento ruim. Apenas sabendo que havia uma vibração no bolso da calça. Ele de repente desligou o telefone para ouvir. É uma criança. Provavelmente está feito. Mestre, venha e me leve de volta. Bem, espere um minuto. Olhando para trás. Olhando para o relógio. Já se passaram 2 horas. Depois de um tempo, devo ter dormido por 1h30. Admire-se. Hoje é uma exceção. Você pode dormir em um lugar público. Mas é um parque. Agora existem apenas algumas pessoas. Principalmente amantes. Parece que este lado não tem um limite de moda. Lembro-me de uma vez. Às 12 horas da noite. Corri para este lado. Trouxe um segurança para ficar do lado de fora para estacionar o carro e depois entrei para brincar normalmente. Passe o carro. Correu para o compromisso. O amiguinho não tinha voltado e ainda estava de pé no chuveiro e conversando com o amigo. Devo ter medo de que alguém o leve embora. Ao me vereador, a criança mais nova culpou. O que você fez por tanto tempo? Entre no carro. Vá. Aquele seu amante? Tão bonito. O pequeno que veio com ele esfregou com força. Louco. Você é meu professor. Oh, é você, professor. Quando você vai me deixar ir para a escola com essa criança? Professora, eu também brinquei. Ok. Vamos. Você volta primeiro. Vocês voltam com cuidado. Sim. Olá. Você leva essa criança de volta para me pegar. Eu volto primeiro. Vamos voar. A criança acenou para seus amigos. Depois pulou no carro e seguiu em frente. O carro estava dirigindo na estrada e a criança perguntou: o que você está fazendo com suas roupas sujas? Eu estava vestindo uma camisa branca e estava deitado na grama agora. E agora está certo. Deitado na grama. Oh, onde você vai deitar na grama? Observando as estrelas sozinho? Bem, vamos para casa. Então vamos dar um passeio. Então volte agora. Não se canse. Então, não vá mais. Vá embora. Senhor, você é bonito, galante, gentil. Não, não. A criança era lenta e não se preocupou em dizer nada. Acho que também fui excessivo. Porque tinha acabado de voltar. E estava entediado lá. E ir com essa criança era ainda mais chato. Sentir-se triste também é um pecado. Você quer ir tomar sorvete? Eu te convido? Eu não quero. É isso. Vamos para casa. Ainda é cedo. O que você vai fazer? É isso. Vamos tomar sorvete. Amarre as mãos deste pequenino. Você conhece algum restaurante próximo? Eu perguntei, porque sabia que estava muito claro. Filho, que sabe sobre lojas de chá com leite, sorvete e outras coisas. No entanto, quando se trata de quais barras são baratas e deliciosas, você provavelmente conhece bem. Por outro lado, a criança sentou-se na parte de trás, apontando o que era a estrada em zigue-zague, enlouquecendo, mas ainda não havia chegado. Você chegou? Por que demorou tanto? Lentamente. Vire à direita. Esqueça a mãe dele. Mãe, você está brincando? Cale a boca. Vire à direita. Ouvindo as palavras. Virando-se. Andando um pouco mais. Vi um restaurante bonito, cheio de clientes. Esse garoto também ganhou um restaurante terrível. Este lugar não é a estrada principal, mas é lotado. Deve ser muito famoso. Tudo bem? Xiao se virou para me perguntar. Quando você vem, você não sai, muito menos pergunta qualquer coisa. Foi muito difícil encontrar uma mesa vazia nessa bagunça. Risadas barulhentas ecoaram por toda parte, criando um sentimento não muito confortável. Vamos. Não. Coma rápido e vá para casa. Dê 2 copos de creme de arroz pegajoso. Pequeno e estridente. É terrível. E eu não sei o que dizer. Como sempre vou ao café. Só sei beber café filtrado. Xiao se virou e disse com um sorriso: esta loja tem o melhor creme de arroz pegajoso. 2 copos são dispostos, o que parece bastante atraente. Abaixo está o sorvete frio. Acima está o arroz pegajoso quente.
Os dois se misturaram, uma sensação deliciosa na ponta da língua. Era indescritível. É delicioso. É delicioso? Eu ia dizer que estava delicioso. Mas queria atormentar o rosto da criança. Me livrar do hábito de enlouquecer. A pequena Daniela sentou-se para comer um copo de sorvete delicioso, pegando cada colher, sentindo-se enojada. Você quer comer de novo? Eu me virei e perguntei. Além disso, irmão, me dê mais 2 copos. Na segunda vez, ele não se preocupou em pedir minha opinião. Levantou-se e gritou, fazendo com que as crianças sentadas por perto, principalmente os meninos, também se virassem para olhar para ele sem piscar. Reconheça que ela é linda. Ela deve estar muito orgulhosa. Quanto a mim, fiquei envergonhado, quando muitas pessoas focaram os olhos na minha mesa. Esse garoto é irritante. O garçom me trouxe mais 2 copos. Mas eu ainda não os tinha comido. Xiao pegou um copo novo e continuou a comer deliciosamente. Ver as crianças comendo também é uma alegria. Meu aluno? Então ele riu para si mesmo. Eu não esperava que ele também tivesse alunos. Mas seus alunos também eram lindos. Às 10h30 da manhã, no caminho de volta. O vento estava frio. A criança sentou-se de lado, abraçando sua cintura com firmeza e firmeza. É por isso que ele ainda usa roupas finas. Deixe para lá. Está muito frio? Não está frio. Preocupe-se em olhar para a estrada. Muitas coisas. Eu me importo com isso. Mas odeio isso. Pise no acelerador e corra a 80 km por hora, não menos. A estrada está vazia, correndo feliz. Quando cheguei em casa, parei o cofre. O pequeno seguiu a inércia para a frente. Me bateu nas costas. E houve um calor. Era indescritível. Por que você correu como se a polícia o perseguisse? Você quer sempre? Eu ri. Não falei. Abriu a porta. Ordenou que a criança levasse o carro para dentro de casa. Mas foi parado. Ninguém mais. Era sua mãe. Ela era gorda. Você está levando o irmão dele para o aniversário dele? Sim, eu apenas dei primeiro. Não saindo juntos. Seu irmão ainda é pequeno. Filho. Essa frase parecia enfatizar. Mãe. Não toque. Seduza. Cuidado. Eu vou cortar. Senhorita. É ainda mais famoso do que eu. Eu sorri para ela. Xiao ficou frustrado e falou: O que você está dizendo? Qual é o nome? Sim, não é nada. É um absurdo. Não pense no que você quer fazer. Então faça isso. Vamos. Vocês dois vão para o quarto. É verdade que a criança, que caminhou à minha frente, passou por mim e jogou toda a mão em seu lado com força. Ui, pai, seu céu azul, pequeno, mas mau, está tudo bem. Criança? Céus, este também é muito igual. Sua mãe amaldiçoou uma sentença e ele correu para o quarto. Sim, está tudo bem. Tente rir muito, mas na verdade dói. Você não pode dizer que dói na frente de sua mãe. Vamos. Tente suportar em silêncio. Tudo será calculado mais tarde. Vamos. Eu vou para o quarto. Você dorme bem. HMM. Seu rosto estava distorcido pela dor e ele subiu as escadas em linha reta. Na sala, Eugênio viu-o, olhou e depois voltou a colocar os olhos no ecrã. E continuou. Não se preocupe em pedir 1 hora. Deitado no chão, ofegante. Então, nos dias que se seguiram, tudo passou normalmente. Todos os dias. Eu ia para a escola e, quando tinha 3 ou 7 anos, ensinei minha pequena Daniela, nos dias em que não dou aulas. Sento em casa, online, converso, estudo aqui e ali. Já faz muito tempo, não vejo os velhos novamente. Especialmente a senhora Nhi, a velha senhoria. Para a pequena Daniela, ela parecia cada vez mais educada quando falava comigo. Porque ao se dirigir, as crianças também sabem relaxar. Use, você, com, professor. Ele também estava feliz. Ele estava lindo quando criança. Mas nunca atrevo-me a conhecê-lo. A primeira razão é a sua personalidade. Eu não gosto muito. A segunda razão é que tenho medo de conhecer pessoas que moram perto da minha casa. Conhecidos e muitos problemas. Desta vez foi dentro de casa. Nada aconteceu. Quanto à senhora Nhi, eu também tinha esperança.
Mas aqui, uma vez, as pessoas provavelmente não se atrevem a repetir a trilha do carro em suas próprias vidas. Você tem um amante? O que você está pedindo? Concentre-se na lição. É só sim ou não. Não há nada a temer. Não me atrevo a dizer. Bem, isso mesmo. Sim. Tudo bem? Então, onde está essa irmã? Professora? Muitas coisas. Diga e depois pergunte novamente. Estude. Não fale. As pessoas estão interessadas. Mas também gritam. Não precisa. Contanto que você estude bem para mim. Tudo bem, se você estudar bem neste exame. Você vai me recompensar com alguma coisa? Oh meu Deus! Ela agiu como se fosse minha irmã. Não igual, mas exigente. Pensando bem, se ele estuda bem, eu também tenho muito mérito. Aquele cara ensinou meu filho. Eu vi que ele era muito bom nisso e ele me ensinou cuidadosamente. Raramente há um jovem como ele agora. Isso é tudo que eu pensei. E também faz a pessoa inteira feliz. Então eu vou recompensá-lo com um presente. Mas apenas com a condição. Que condições? Professor, você tem que ser um bom aluno. Só isso. Eu sempre guardo esse dom. Pensando em como estudar para ser feliz. Mas também morrendo para cima e para baixo. Como você pode ser bom em gritar? Agir como um super-humano não é igual. É isso. Um pouco inchado. Continue aprendendo. Ele parece zangado e fofo. É isso. Mas se ele se sair bem, também lhe darei um presente. É que eu pensei na minha cabeça. Mas não me atrevi a dizer isso. Eu quero que meu filho esteja certo. Aprenda por conta própria. Estude seriamente e estude da melhor maneira possível. Mesmo que eu estude mal. Basta tentar. Também vou reconhecer. Essa criança também é boa na escola. Deve ser preguiçosa no começo. Graças à minha pegada, ela também ficou um pouco mais esperta. Na terceira semana, vi que não era inferior a mim. Uma vez, eu disse a ele: se você estuda assim, para que precisa contratar um tutor? Talvez eu faça uma pausa no próximo mês. Do que você está falando? Qual é o sentido de fazer uma pausa? Então eu também estudei bem. Graças a todos os professores. Agora que você não ensina mais. E se você estudar estupidamente? Oh meu Deus! Então por que você não me força a ensinar o tempo todo? Na verdade não, mas agora não é hora de parar de ensinar. Gosto da sua maneira de ensinar. A criança disse honestamente. Naturalmente eu também estava feliz. Pela primeira vez na minha vida. Não esperava que fosse tão trágico quanto pensava. Embora eu não me atreva a dizer que é um sucesso. Também é divertido. Professor, mostre-me isso. Xiao tirou da gaveta da mesa 2 testes em um período. Matemática e Física. Matemática marcou 8,5 pontos. Física pontuou 9,5 pontos. Você acha que é bom? Olhando para ele por um tempo. Eu comecei a rir. Droga. O problema é fácil. Eu consegui. Eu bati 10 pontos. São apenas 8 pontos do ano. Mas eu também me exibo. Nada. Quanto ali, esses capítulos não são difíceis. Eu sabia que seu irmão estava melhorando. Mas não me atrevi a elogiá-lo. Estava com medo de que ele voltasse e depois se afastasse novamente. Embora essas músicas, eu acho difícil, mas é bom demais para fazê-lo. Se eu fizer isso, provavelmente vou perdê-lo. Eu só quero ser bom para você. Elogios. Quem se importa? Continue estudando. Quando você conseguir 10 pontos em matemática, mostre para mim. A primeira vitória salarial também veio. Não me lembro hoje. Também é dia de contra-cheque. Depois de exatamente um mês de ensino árduo. Existe alguém como eu? Também é verdade. As pessoas vão trabalhar, recebem seu salário no final do mês. Então lembre-se de contar a partir do dia. E ensinei por 18 dias. Mas não me lembro. Quando terminei de ensinar, voltei para o meu quarto. Um momento depois, ouviu-se uma batida à porta. E Eugênio saiu para abrir a porta. A senhorita Carilá entrou. Olá. O que há de errado com você? Os 2 caras se mataram. Tente adivinhar o que aconteceu que ela veio aqui pessoalmente. Normalmente alugávamos um quarto.
Mas ela raramente verificava, apenas às vezes pedindo às crianças que levassem o lixo pela rua. O Eugênio deve ter suspeitado de algo errado com a filha ou algo assim. Olhando para mim, sua mãe e seu pai, agindo como todo mundo. Você veio aqui para me pagar para ensinar. Daniela, já faz um mês. Dei um suspiro de alívio, aceitando o primeiro dinheiro da minha vida feito por mim mesmo. Sou uma pessoa que não gosta de depender dos outros. Quando recebi esses salários, talvez a primeira pessoa com quem quis compartilhar a felicidade fosse minha mãe. Ela estava muito feliz. Também tomei a iniciativa de dizer à minha mãe: você pode ganhar dinheiro. Então eu apenas lhe envio um pouco todos os meses. Na verdade, prefiro estudar e trabalhar, com meu próprio dinheiro. Os dois caras foram beber, como se comemorassem o salário do primeiro mês, que também era o mesmo. Loja antiga. Os dois caras ficaram sentados por quase 2 horas e terminaram algumas garrafas de cerveja. Chama-se beber para ele, mas na verdade, é tudo isca. Beber é pouco e a comida é muito barulhenta. Mas são todos pratos vazios. Você paga pela isca, eu pago pela cerveja, ok? Eugênio falou. Pensei em gastar tudo, porque queria, mas quando vi dizer isso, não pude recusar. Esse cara pode olhar para ele e jogar. Ok, se quiser. Ei, olhe ali, parece a pequena Daniela, sua aluna. Olhei na direção que estava apontando e vi uma garotinha, que se parecia exatamente com Daniela. Pequeno, sente-se conosco. 4 meninas, 3 meninos. Os outros caras são loiros, ruivos e têm orelhas, e parecem conhecer o filho do príncipe. Mas o que mais? A pequena Daniela pegou um copo de cerveja e bebeu, parecendo lamentável. Ela deve ter aprendido a beber cerveja. Do outro lado, os aplausos dos amigos soaram, acompanhados de gritos: beba, beba. A criança não pôde recusar a tempo, então teve que beber o copo inteiro. Depois de beber, ele abriu a garganta com a mão. Os outros aplaudiram alto. Naturalmente, vendo aquela cena, fiquei muito desconfortável. Queria atropelar e arrastar meu filho para casa. Mas pensando bem, não tinha o direito de fazer isso. O pequeno também estava sentado e brincando com o amigo. Provavelmente não era nada. Beba. Fale violentamente. Bem, beba. A pequena Daniela pegou a cerveja. Terminou de beber. Pegou a isca e mastigou. Então, como uma inércia, olhei para a mesa novamente. Daniela. Ela provavelmente não sabia que eu estava nesta loja. E eu não queria que ela visse. Apenas deixe as coisas serem naturais. Melhores. Na segunda vez, eles forçaram a criança a beber novamente. Desta vez, a criança recusou, mas a outra continuou pressionando, olhando para o pequeno copo de cerveja. Ele parecia querer chorar. Eu estava irritado, não conseguia mais me segurar. Levantei-me e caminhei direto para a criança. Lito estava tentando colocar o copo de cerveja na boca e eu peguei a cerveja de sua mão. Agora mesmo, eu bebi muito, então eu não me atrevi a fazer 100% do copo. Mas eu não sabia que motivação eu tinha. Então eu limpei o copo de cerveja. Quebrei o copo sobre a mesa. Levantei-me e saí direto. Os 7 sentaram-se na mesma mesa, olhando para mim atordoados. Eles devem ter pensado: mãe, que tipo de cara está perfurando folhas? Os outros 2 caras se levantaram, com a intenção de caminhar até mim. Eugênio correu agora mesmo, pedindo dinheiro. Esse cara chupou o palito. Ele balançou a boca, resistiu e olhou para mim. O que é de errado com você? Este avô deve ter fingido ser um cigano, mas não conseguiu. Então ele viu que os outros 2 meninos também pareciam estar com medo. Mas, na verdade, se nós 2 jogássemos com esses 3 caras, esses 3 caras teriam certeza. Não há número de bochechas. O príncipe é fraco como um palito de dente. É melhor puxar o pequeno para fora da mesa e ir direto para o estacionamento. Ele disse que beber é beber? Por que você é tão estúpido? A criança ficou em silêncio. Não falou e provavelmente estava prestes a chorar. Pouco chocado com os amigos. Desta vez deve tê-lo deixado triste.
Ele tem que beber como se estivesse tirando sarro deles. Ainda sinto raiva, muito menos uma criança. Dirija e depois volte. Estou pedindo carona a amigos. Não tenho carro. Virando-se e dizendo ao Eugênio: conduzes primeiro. Eu vou apanhar um táxi com ele. Chamando um táxi. Na verdade, a distância não é muito grande. Então não custa muito. Sentada no carro, ela não disse nada. E eu também. Um pouco triste. Claro. Certamente. Por causa dos meus amigos. Sentei-me em silêncio. Cansado. A cerveja estava encharcada. Agora eu só queria poder dormir. Quando cheguei, cobrei a tarifa do táxi. Abri a porta e entrei. Xiao subiu as escadas rapidamente. Fechou a porta com um estrondo alto. Tanto que eu podia ouvi-la de pé no andar de baixo. Destrua a casa, não é? Aquela garotinha. As bochechas de Daniela gritando. Ela provavelmente não sabia o que tinha acabado de acontecer. Eu também não quero falar sobre isso. Indo ao banheiro, Eugênio estava tomando banho. Depois de tomar banho, foi a minha vez. Ninguém disse nada. Os dois dormiram profundamente. No meio da noite, eu estava com náuseas. Meu estômago estava rígido e saí da cama para ir ao banheiro. Quando me aproximei, tentei colocar minha mão no interruptor de luz. Então ouvi um pequeno sussurro. A porta do banheiro ainda não estava trancada. Arrisquei ligar a eletricidade. O choro ainda diminuiu. Então corajosamente entrou. Acabou sendo uma criança. Ele estava sentado enrolado, chorando na garganta. Tremia tanto. Se estivesse a persuadi-la ou a Eugênio a aparecer, como saberia ser sábio comigo mesmo? Ela ficou pasma. Então ela também se levantou. Ele estendeu a mão e enxugou as lágrimas dos cantos dos cílios e fechou a porta do banheiro sem hesitar. Antes que eu pudesse me concentrar, sua voz soou firme: professor. Maru, eu te amo. Meus olhos estão arregalados. Ainda não, sabendo o que comprar. A criança continuou: hoje, quase entrei em uma conspiração. Ainda tenho sorte de manter minhas intenções para você. Minha coisa mais preciosa. Talvez o tempo fosse limitado. Então, assim que se amontoou, Daniela imediatamente tomou a iniciativa em tudo. Ela abraçou meu rosto e deu um beijo apaixonado em meus lábios. Neste ponto, não tenho mais motivo. O medo em seu coração desapareceu de repente. O jardim do Éden à frente. Como se me incentivasse a explorar o mais rápido possível. Claro, o instinto em mim triunfou completamente sobre a razão. Sua mão tocou aquele lugar e brincou no meio da noite. Muito obrigado. Eu te amo muito. Eu te amo à primeira vista. Mas sou teimoso. Então não consigo me controlar. Seus dedos correram sobre a pele lisa das costas de Daniela. Cada beijo que ele dava em seu pescoço, ombros e atacava. Os sons suaves da garganta de Daniela soavam no controle escuro. Sensual, mas também oculto e misterioso. Como se ela soubesse tudo em suas mãos. Ele apertou Daniela com força, puxando-a em seus braços com todo o desejo que estava reprimido por tanto tempo. Seus lábios alcançaram os dela, beijando ferozmente como uma sede de água no meio do deserto. O beijo deles não era mais gentil ou reservado, mas queimava como um fogo de desejo. Daniela respondeu ao beijo com igual entusiasmo, seus lábios macios derretendo em cada onda de beijos. Então nos ajudamos para o país das fadas, trocando os momentos mais quentes e mais quentes. A felicidade está de repente na praia. Os sons murmurantes, os murmúrios silenciosos no banheiro, misturaram-se ao espaço noturno silencioso, quando tudo adormeceu. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante
romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.